Olá, meus queridos, graça e paz. Aqui é seu irmão em Cristo Orlando, canal Removendo o Véu Mosaico. E nós estamos aqui trazendo algumas evidências que provam e comprovam a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens no ano 70, que é uma linguagem de figura usada pelos judeus, que quer dizer juízo de Deus. Neste vídeo partiremos para a terceira evidência, que leva o tema de a descida do Espírito Santo e a chegada dos últimos dias. Vocês sabem que foi pelo trabalho do Espírito Santo que homens simples do campo, pescadores e ex-cobradores de impostos foram plenamente capacitados a levar as boas novas ao mundo daquela geração. E isso não sou eu que digo, mas sim segundo as Escrituras. E quando eu digo as Escrituras, você pode entender que é o Velho Testamento, já que o Novo Testamento não é Escrituras, e sim as boas novas, Evangelho do Cristo ressuscitado. Bem, meus amados, o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, faz algumas confirmações que isso aconteceu naquela era. Aliás, várias confirmações, Confirmações gritantes, que naquela época ele, os apóstolos e discípulos, evangelizaram a todos daquela época. Vamos ver essas passagens? Acompanhe aí. Se você perguntar a qualquer um estudante da escatologia futurista acerca disso que nós falamos, ele dirá que um dos sinais da vida do Filho do Homem seria que todo mundo fosse evangelizado. A pergunta é, foi ou não foi evangelizado? O que a Bíblia diz? Vamos ver? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Romanos capítulo 10, verso 17. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra do Cristo. Verso 18. Mas então indago, será que não ouviram? Evidente que sim. Por toda a terra a sua voz ecoou e as suas palavras até os confins do mundo. Colossenses 1,6. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Colossenses 1,23. É preciso, porém, que continue a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, apóstolo Paulo, fui designado servo para proclamar. As Escrituras diz que seria derramado nos últimos dias o Espírito Santo. E nós estamos falando especificamente a respeito do ministério de milagres do Espírito Santo, como o profeta Joel havia profetizado em Joel capítulo 2, dos versos 28 até o 32, onde ele diz: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciões terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Verso 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Verso 30. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. Verso 31. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Verso 32.
E há de ver que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Em Atos 2, também, no dia de Pentecostes, quando Pedro estava com os 11 apóstolos para orar, e os judeus que viram ficaram confusos e questionaram, dizendo que esses homens estavam embriagados. Veja o que o apóstolo Pedro disse. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Aí ele disse, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, capítulo 2 que nós lemos, né? Quando ele disse que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. E estas coisas continuarão, sangue e fogo, vapor e fumaça, o sol se convertendo em trevas, até chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Ele estava dizendo para eles que deveriam experimentar a vinda do Senhor, o derramamento do Espírito Santo. E é claro que o derramamento do Espírito Santo e seu ministério de milagres deveria marcar os dias do final dos tempos. É por isso que Jesus disse que ele deveria ir embora, porque se ele não partisse, o Espírito Santo não poderia ser enviado. E tudo dentro do trabalho dos apóstolos, tudo em seus trabalhos no Novo Testamento, nós encontramos que eles estavam envolvidos em um ministério de milagres. Eles foram, eles pregaram o Evangelho, eles confirmaram suas palavras pelos sinais que os acompanharam. E por que digo que os acompanharam? Porque hoje não acompanham mais. Os apóstolos não existem mais. Quem se diz apóstolo se autodenominou. Não veio da parte do Senhor. Este era um testemunho do fim dos tempos. E do mesmo modo, as Escrituras nos diz que Deus iria derramar o Espírito Santo nos últimos dias. E que línguas, não é esses laba-laba que se ouve por aí, línguas que para nós quer dizer idiomas, ou seja, um inglês falando espanhol e um espanhol falando em português. E não esses montões de sílabas repartidas e repetidas que você vê por aí, que ninguém entende, nem mesmo os que falam hoje em dia entendem. Por quê? Não vem de Deus. É tudo para se aparecer, para se mostrar mais santo que outros. Bem, meus queridos, tudo isso era para um sinal daqueles que não criam. Em outras palavras, para os judeus que tinham rejeitado Cristo no primeiro século e que também rejeitaram a mensagem que Deus deu através dos apóstolos. E falar idiomas diferentes era o sinal para eles do julgamento que os ameaçava. Vamos, meus queridos, aqui examinar alguns pontos das Escrituras, a começar por Isaías capítulo 28, verso 11 e 12. Por causa da referência que está em 1 Coríntios capítulo 14, verso 21 e 22. Vamos primeiro por Isaías 28, 11. Na verdade, por lábios estranhos e por outras línguas falará a este povo. Verso 12. Ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Agora, 1 Coríntios capítulo 14, verso 21. Está escrito na lei, por homens de outras línguas e por lábios de estrangeiros falarei a este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Verso 22. De modo que as línguas, idiomas, são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Tudo o contrário do que você vê por aí hoje, dentro desses locais, né?
Só uma observação aqui, meus queridos. Veja que o falar em línguas nunca foram sílabas jogadas ao vento, mas sim idiomas diferentes, idiomas estrangeiros. Isto, na verdade, nos leva para um ponto final, que é o cumprimento de todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas, que duraram até João Batista. Depois de João Batista não há mais profetas. Bem, você vê que Jesus vinculou seu retorno ao cumprimento de tudo que foi escrito na Antiga Aliança. E ele também vinculou o cumprimento da Antiga Aliança à destruição de Jerusalém em 70 DC. E em Lucas capítulo 21, verso 20 a 22, ele faz algumas afirmações aqui. E quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegada a sua desolação. Se você buscar no historiador Flávio José, você vai ver que isso aconteceu no ano 70. E ele diz: os que estiverem no campo, não entrem na cidade, e os que estiverem na Judéia, ele diz, não volte para a cidade. Qual cidade? Jerusalém. E os que estiverem na cidade, qual cidade? Jerusalém. Fujam. E por que ele diz isso? Porque estes são dias de vingança, que todas as coisas que estão escritas se cumpram. Mais uma vez, no verso 32, ele diz, essa frase os futuristas não gostam de ouvir. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Qual geração? A geração de Jesus, dos discípulos e dos apóstolos daquela era. Então, mostrando este fato, o evento conhecido como a destruição de Jerusalém pelos romanos, em 70 DC, seria o evento histórico que marca o cumprimento da parousia, ou a volta de Cristo. E ainda os eventos do fim dos tempos que teriam lugar durante aquela geração do primeiro século. Então, meus queridos, chegamos aqui ao final deste vídeo, né? A terceira evidência da vinda de Jesus sobre as nuvens, no ano 70, a qual tem o título de O Ministério do Espírito Santo e o Cumprimento dos Últimos Dias. Começando, no dia de Pentecostes, sendo derramado, o qual continuou até a destruição de Jerusalém em 70 DC. Bem, meus queridos, chegamos por aqui então. Mais uma vez quero agradecer a todos que acompanharam esse vídeo. Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez ou que está vendo alguma mensagem desse canal pela primeira vez e não é inscrito ainda, faça sua inscrição, eu peço, para que isso fortaleça mais o canal, amém? E isso não vai te custar nada, não vai sair nem um centavo do seu bolso e é rápido, tá? E você fazendo isso, você ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas. Graça e paz.